Pai, dando continuidade aos 3 vídeos anteriores, eu queria que você falasse um pouco agora pela perspectiva analítica. Só para recapitular, segundo o que eu tenho apresentado, eu estou sempre me referindo a essa obra do Olavo de Carvalho, Aristóteles em Nova Perspectiva, né, que ele articula os 4 discursos numa progressão que eu considero extremamente pertinente e compatível com o que eu sei sobre psicologia e conhecimento. Eu sou professor de psicologia e de teoria do conhecimento, psicologia geral e teoria do conhecimento, então a teoria do conhecimento é uma coisa com a qual eu me deparo há muito tempo e eu achei realmente que essa formulação do Olavo de Carvalho traz uma observação, traz um enquadre teórico profundamente articulado para conectar justamente a teoria da cultura com a teoria da mente, que são, eu já falei sobre isso, a psicologia para mim ela estuda a interface entre o corpo e a alma, quer dizer, entre o material, o corpo, como o corpo que funciona segundo padrões de funcionamento materiais, e aquilo que é completamente imaterial, que é o pensamento, não é? A gente pode pensar melhor sobre isso. Como a psicologia estuda essa interface, que eu diria entre a biologia e a antropologia, como ela estuda essa interface, ela precisa lidar justamente com essa transição da produção do conhecimento, né? O que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que na mente de um determinado agente, e aí pode ser uma ameba, por exemplo, tá legal? Articula a atuação desse agente no ambiente dele, de maneira tal que a atuação dele no ambiente seja uma forma de manutenção da identidade dele, da vida dele. A ameba, por exemplo, o conhecimento dela, ele está nos mecanismos que conduzem e que operam e que regulam a atividade da membrana dela. A membrana dela protrus, quer dizer, ela se inclina na direção de certas concentrações de substâncias, açúcares, por exemplo, e reduz na direção de substâncias como sal. Ela vai na direção do sol, por exemplo, né? Por exemplo, uma planta. A planta que tem caule, a luz do sol que incide sobre o caule em algumas flores, o girassol, por exemplo, ela reduz a velocidade de crescimento das células externas daquele lado e o girassol se inclina na direção do sol. Isso é um conhecimento que está embutido na estrutura da planta. Tá legal? No humano, esse conhecimento ele escapa completamente a essa dimensão de acoplamento estreito com o ambiente, porque o humano consegue produzir o próprio ambiente. Não é? Quando os humanos produziram, por exemplo, esse telefone que a gente está gravando, eles criaram um ambiente completamente inexistente antes dos humanos, que é esse ambiente virtual em que a gente grava um vídeo e alguém lá no Cabrobó da Balachita consegue ver o vídeo sem saber quem eu sou, escutar o que eu estou falando e pensar a respeito como se estivesse dialogando comigo. Esse ambiente completamente virtual, porque as pessoas usam a palavra virtual e não se dão muito conta do fato de que isso já é uma rejeição do materialismo. Ele é virtual porque ele existe no mundo imaterial. Embora ele esteja sendo, obviamente, produzido por coisas materiais, como eu, você, o iPhone, os chips de silício, os neurônios na minha cabeça, o café que eu estou tomando e assim por diante, a existência dele se dá num mundo não material, não é? Nesse mundo que a Meta tenta construir lá com o WhatsApp, aquele mundo virtual e tal, que na verdade é um mundo imaterial. Você lembra dos Tamagotchi, né, que pegava? Aham. Como é que era? Bichinho virtual? Lembro. É, você ia lá e de repente você passava assim, seu telefone avisava e tinha um bichinho naquele lugar e você... Não, essa é outra coisa. Isso é caçar Pokémon. Pokémon. Tem que lembrar que eu sou um velhote e eu vejo essas modas como exemplos, né? O bichinho virtual você criava ele, o Tamagotchi você criava ele, era uma espécie de Era isso. relógio. Tinha que dar comida pra ele. Isso. Então, o que
o Olavo de Carvalho propõe é que são o discurso, só para fazer um parâmetro importante aqui, discurso é um conjunto de proposições articuladas que pode ser compreensível e transporta conhecimento, ok? Tá. Ou guarda conhecimento. Por exemplo, Carrega um conhecimento. 2 mais 2 é igual a 4 é um discurso matemático. Tá. O Aristóteles, o Olavo de Carvalho interpreta o Aristóteles da seguinte forma: o discurso poético é a primeira etapa do discurso da mente, porque é o discurso, a dimensão do discurso em que a gente constrói aquilo que o recurso que a gente precisa para trazer para o mundo virtual as coisas que existem no mundo material. As palavras. Então, o discurso poético ele é fundamentalmente um gerador e organizador e produtor e modificador de palavras. Então, você pega um poema. Eu fiz um poema. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta antes de você falar o poema. Observando isso pela tecnologia da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, então, ela nunca vai chegar ao conhecimento humano, a ser um humano, porque ela não tem justamente o hardware, né? Ela não tem esse acesso. Não tem mundo humano. material, Eu sou humano, ó, você me belisca aqui, entendeu? É um problema de hardware, certo? Completamente de hardware. Ela pode gerar uma inteligência robótica, por exemplo. É possível que haja Que é uma outra inteligência. Uma outra inteligência. Uma outra inteligência. Tipo assim, o robô tem uma interface específica dele com o mundo material. Que não vai ser igual ao do humano, mas vai gerar uma inteligência específica dele. Isso, tá certo? E você vai, por exemplo, no último Matrix, esse Revolution, esse último agora. Reloaded. Não sei, não lembro. No Matrix Reloaded, há uma aliança entre humanos e robôs contra as máquinas que estão tentando acabar com os humanos. E alguns dos robôs, portanto, se comportam como se fossem humanos. E é um negócio bastante interessante, porque você está discutindo ali algumas coisas sobre inteligência. Eu, particularmente, acho que há outros problemas aqui. Eu concordo com alguns filósofos, basicamente o McChrist e o Chalmers, de que a mente humana ela é estendida. Esses dias eu vi uma afirmação de um cara nessa linha, eu não lembro o nome do cara, que é mais ou menos o que eu penso. O cérebro não é o produtor da mente, o cérebro é o restritor da mente. É o filtro. O cérebro é o filtro da mente, ele é o que filtra a alma e permite passar o que cabe na expectativa dele. E você tem alguns exemplos bem claros. EQM é um exemplo. EQM é um exemplo. Para experiência quase morte. Né? Experiência de quase morte. Mas não precisa da EQM. Quando você bota o cara nessas máquinas de examinar atividade cerebral e bota o cara no estado de mindfulness, que a gente chama, que é aquele estado em que você passa apenas a existir e não a pensar sobre, não a reagir, né? Você desliga, entre aspas, a reação automática do corpo e passa a ser um observador do que está acontecendo. A pessoa que está no estado de mindfulness, ela tem uma sensação de eu sou eu muito mais nítida do que a pessoa que não está no estado de mindfulness. Mas se você bota ela num scanner, sei lá, qualquer um desses, RMN, qualquer um desses daí, ressonância magnética funcional e tal, na verdade o que acontece é que o cérebro dela opera menos e não mais. Ele reduz a atividade, não aumenta. Quando você entra no estado de mindfulness, o seu cérebro se acalma, ele reduz a atividade dele, ele sincroniza e para de gastar energia à toa. Não é? Porque isso mede basicamente o gasto energético dos neurônios, ele não mede o que está acontecendo lá dentro, né? Não é uma fotografia. Então é super importante observar
essa questão da inteligência artificial, porque, num certo sentido, é possível que a inteligência artificial gere uma inteligência, eu acho que ela gera, sabe que você e eu somos adeptos do uso da inteligência artificial, a gente trabalha com ela, né? Eu trabalho com a inteligência artificial, né? Estamos até tocando um projeto importante, né? Você, nesse momento, ainda não está completamente integrado, mas é um projeto importante com e de inteligência artificial, mas ela é apenas inteligência. Ela é como desenvolver, por exemplo, uma tábua de logaritmos. Ela é só uma ferramenta, né? Bom, mas voltando. Então, o discurso poético é esse discurso onde você constrói os meios de colocar aquilo, o mundo material, para dentro da mente. E esses meios são o quê? São códigos. Código linguístico, código matemático, ok? O código linguístico e o código matemático, o código linguístico mais particularmente, como ele é usado no palavreado, no linguajar, na atividade humana de trocar de si, é uma coordenação condutual consensual. A gente coordena a nossa conduta por consenso conversando, ok? Essa definição acho que é do Maturana, Roberto Maturana. A língua não é uma coisa estática, ela é uma coisa restrita pelas condições gramaticais que permitem que ela seja intertraduzível, ela existe independente de nós, a gramática dela não depende de nós, mas ela não é estática, porque quando a gente está falando, a gente modifica a língua, a gente acrescenta sentidos, tira sentidos, né? Você pode usar vários exemplos disso. Então, no nível poético, a mente está construindo os recursos de conhecimento. E o nível poético, no meu entender, ele não se restringe apenas ao nível das palavras, ele entra no nível das imagens, por exemplo. Tanto as imagens visuais, veja você que é uma menina que tem uma excepcional competência para desenho e para representação visual, tá ok? Você tem uma capacidade de pensar visualmente extremamente sofisticada no nível poético. Você consegue imaginar uma coisa, gerar uma coisa, você é capaz de desenhar sei lá, pentacórnio, certo? Em vez de um unicórnio, ok? Ou um unicórnio de bolha de sabão, sei lá, tá ok? Mas também no nível somatosensorial. Pega, por exemplo, o Pelé, ou o Messi, ou o Neymar, ou o Ronaldo, o Fenômeno, o Romário. São pessoas que têm uma capacidade de produzir imagens do corpo em movimento absolutamente brilhantes. Se você vê uma bailarina, eu lembro muito nitidamente de dois bailarinos que sempre me impressionaram. Um do cinema, o Gene Kelly. O Fred Astaire era elegante, mas o bailarino que me impressionava era o Gene Kelly. Ele era mais atlético, ele era mais viril, vamos dizer assim, na dança dele. Parecia mais esporte, que é o que eu gosto. E outro é o Baryshnikov. O Baryshnikov tem uma cena no Sol da Meia-Noite, que ele está conversando com o Gregory Hines, e ele aposta com o Gregory Hines que ele dá 11 piruetas com um único impulso. E o cara faz aquilo, velho, filmando. Inclusive, a história do filme é que ele fala aquilo, e o Gregory Hines também era um grande bailarino, um bailarino americano, o Baryshnikov já tinha vindo da Rússia para os Estados Unidos, e o Gregory Hines não acreditou que ele ia fazer. E ele fez de primeira, e a cara de surpresa do Gregory Hines é real, porque o diretor botou as duas câmeras, uma filmando o Baryshnikov e outra filmando o Gregory Hines para fazer o corte. Aquilo é um negócio absurdamente brilhante, não é? Bom, então nesse nível poético é o nível em que o humano se apropria do material e transforma ele no mental. O segundo nível, que é o nível retórico, é onde o humano se engaja com aquele objeto do conhecimento, porque a retórica ela é o ser oferecendo um monte de motivos, um logos, o ente, oferecendo um logos para despertar
o pathos, a paixão, o sentimento da audiência. E esse logos é ancorado no ethos daquele ser, ou seja, na qualidade, na credibilidade do testemunho dele. Não é? Eu falo aqui e eu falo, eu estudo isso, eu estudo aquilo. O que eu estou fazendo quando eu falo? Eu estudei psicologia, eu estudei linguística, eu estudei neurologia, eu estudei antropologia. Quando eu estudo teoria do conhecimento, quando eu falo isso aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou avocando uma determinada identidade para mim, um ethos para mim. Ou seja, um ser que pode se responsabilizar por aquilo que está dizendo, esse é o ethos, um conjunto de princípios, por isso que a gente fala em ética, que pode ancorar, eu posso ancorar aquilo que eu estou falando no que eu estudo, ok? No que eu estudei. Então esse é o ethos. Eu posso dizer que a inteligência artificial ela tem um ethos, porque tem pessoas que confiam de uma forma na informação da inteligência artificial que eu fico bem surpresa, assim. Eu acho que sim, porque o ethos mostrado, ele não é mostrado, o ethos mostrado é se eu não me engano, quem falou sobre isso me enganou, não tenho certeza, que é um linguista francês, não tenho certeza que foi ele. O ethos mostrado é o ethos que é visível para a audiência, não é? O ethos é o âncora daquele logos, ou seja, você vai acreditar no logos pelo raciocínio em si, mas você vai acreditar também na informação que o cara está dando. Eu falei uma informação agora há pouco sobre o cérebro reduz o funcionamento quando você entra em estado de atenção plena. E você fez assim, né? Você fez nossa, você ficou surpresa. Por que você acredita? Porque você sabe que eu estudo isso. Tá legal? Uhum. Uma pessoa que não sabe que eu estudo isso, nosso telespectador, por exemplo, ele vai, se ele for uma pessoa crítica, ele vai buscar essa informação e ver se ela está certa ou errada. Eu até recomendo que você faça isso, tá? Falar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não acredite em mim. Teste por si mesmo. Minha mãe falava isso o tempo todo. Não acredite nos seus professores, respeite eles. Mas quando eles falarem uma coisa, vai verificar se a informação é verdadeira. Não fica duvidando deles, não. Vai verificar, só isso. A informação não cabe no seu modo de pensar, tenta testar ela. Né? É um pouco do que a gente vai falar hoje. E aí, nesse nível retórico, o logos, ou seja, o conjunto de raciocínios, apoiado na credibilidade do raciocinador, desperta meu desejo de entender aquilo, de estudar aquilo, de ir atrás daquele conhecimento, de me engajar com aquela atividade. Não é? Então a retórica, ela é o movimento, ela é a etapa do discurso em que eu decido estudar aquilo, ou decido entender aquilo. É a etapa do conhecimento. E aí vem o conhecimento dialético, que eu falei no último vídeo, que é onde eu vou comparar todas as informações que eu tenho. Pegar dois fatos que parecem... Quando eu tenho dois fatos que parecem contraditórios e os fatos são sólidos, ou seja, eu consigo confiar neles no sentido poético, eu sei que eles são verdadeiros porque eu vi, porque eu presenciei, ou porque eu estou recebendo, ou no sentido retórico, porque eu estou recebendo o testemunho de alguém em quem eu confio, não é? O que acontece quando eles são contraditórios? Então o erro não está nos fatos. O erro está na teoria que trata eles como contraditórios. Então eu preciso reformar a minha teoria. E aí que surge o conhecimento. E aí é o dialético. Aí é o nível dialético. O nível dialético é justamente esse nível onde eu combino as coisas que são contrárias e tento descobrir qual é a explicação que faz com que essas coisas sejam parecidas. Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. A teoria da gravidade aristotélica era a teoria do ímpeto. Ou seja, quando o lugar natural do objeto é o chão. Quando você levanta o chão, você injeta força nele. Levanta o objeto do chão, você injeta força nele. Então ele ganha ímpeto, que é uma qualidade interna dele de ter força. Quando você solta o objeto, ele expressa o ímpeto voltando para o lugar dele. Essa teoria tinha um problema
uma contradição possível que o Galileu percebeu. Quer dizer, então, que se você levantar uma coisa mais pesada, ela vai cair mais rápido do que uma coisa mais leve. E quando os humanos comparavam, por exemplo, o peso de um martelo e de uma pena, eles falavam, realmente, o martelo cai mais rápido que a pena. E a impressão que dá é que a pena cai mais devagar porque ela é mais leve que o martelo. Aí o Galileu falou assim, mas pode não ser isso. Porque quando o Aristóteles falava, não se pensava no ar e na resistência do ar. Ele falou, não, pode ser que seja uma relação diferente, que seja aquela coisa do Arquimedes. A pena tem uma superfície muito maior, então o peso específico da pena, peso local dela é muito, não é específico, o peso relativo da pena é muito menor do que o peso relativo do martelo. Tanto, aí ele pegou e falou, mas então dá para testar o Aristóteles. Como? Eu vou pegar duas bolas, uma muito pesada, outra muito leve, as duas do mesmo tamanho, do mesmo formato, e vou colocar num plano inclinado. Assim eu evito a resistência do ar, elas são circulares, são do mesmo tamanho, não vai haver diferença. Assim, e se a bola mais pesada for, ela vai descer antes. E aí ele soltou as bolas e elas desceram ao mesmo tempo. Ele falou, opa, peraí. Então a premissa da teoria do Aristóteles estava errada. Quer dizer, isso é a verdadeira dialética. Você encontra a contradição e não tenta resolver a contradição com aquelas picaretagens que eu falei, a planta é a negação da semente, aquelas besterol pseudo-intelectual do Engels, nesse caso, né? Não é isso. A dialética é justamente essa confrontação dos fatos que me obriga a reformar o que eu sei. Tá legal? Mas aí, sobre o discurso dialético, paira uma quarta camada que ela não é, na verdade, superior à camada do discurso dialético. Não. O discurso ao qual a gente tem acesso e o que a gente pode exercitar é sempre o dialético. Porque o dialético é que nos permite, por exemplo, confrontar fatos. A quarta camada é a camada analítica, onde você vai entender as regras internas ao discurso. O que você vai buscar é a articulação dos argumentos, que o Aristóteles basicamente considerou resolvida quando ele escreveu a lógica. Isso é uma coisa histórica mesmo. A lógica do Aristóteles, o desenvolvimento que houve pós-aristotélico na lógica foi um desenvolvimento que continuou a lógica do Aristóteles. Ele nem rejeitou a lógica do Aristóteles, nem refutou ela, como o Galileu fez, por exemplo, com a teoria da gravidade do Aristóteles, a teoria do ímpeto. A teoria do ímpeto perdeu força, porque o Galileu conseguiu mostrar que uma das premissas dela era refutável, que é a premissa de que a energia que você coloca se expressa na volta do movimento, que é o negócio das bolas e tal. Mas a lógica não, a lógica do Aristóteles, ela só avançou. E ela avançou se tornando cada vez mais nítida. E ela é hoje uma lógica extremamente articulada com a matemática. Por quê? Porque a matemática tem a mesma natureza. É uma natureza a matemática precisa ser um sistema coerente, caso contrário ela não funciona. Para ela ser um sistema coerente, consistente, congruente, o que é coerente? Ela não pode conter contradições, ela não pode negar a si mesma. O que é consistente? Ela tem que persistir ao longo do tempo. E o que é congruente? As várias partes dela tem que ser possível combinar umas com as outras. Então, a lógica tem que ser coerente, consistente e congruente. E o que isso garante? Que a verdade interna do discurso, então vamos retomar, o discurso é um conjunto de proposições articuladas. A verdade, as articulações são verdadeiras, mesmo que as proposições não sejam. Porque se as articulações forem verdadeiras e eu descobrir que uma proposição não é, um discurso coerente, consistente e congruente, ele é o que a gente chama de transitivo. Você pode ir do ponto A ao ponto B
E se você voltar do ponto B ao ponto A, refazendo ele de trás para diante, você chega no ponto A. Se você refizer o discurso para trás, você volta no mesmo ponto. Se você somar 2 mais 3 é igual a 5, se você fizer o discurso ao contrário, 5 menos 3 é igual a 2. Percebe? Essa transitividade dá ao discurso uma verdade interna a ele, que é a chamada verdade analítica. Analítica ou Analítica, não, analítica. A verdade apodítica é a verdade da premissa. Aquela premissa que é verdadeira porque no discurso poético ela é verdadeira. Porque a sua percepção, a sua capacidade de ver o mundo mostra isso é verdadeiro. Por exemplo, é impossível negar que eu estou aqui falando com você. apodítica porque ela não se apoia em nada, ela Ela não simplesmente se é a apoia em realidade. nada, ela não tem pé. Ela não tem pé. Ela existe suspensa no ar, digamos assim. Apodo, podo é pé. Apodítico, sem pé. Não está apoiada em nada, ela existe por si só. Não é? Você Por só exemplo, verifica. Você só verifica. Por exemplo, o Chalmers, que eu citei na inteligência artificial, e o Max Gilchrist, eles acham que a consciência ela é um dos fundamentos da natureza. Do mesmo jeito que a matéria é um fundamento, a consciência é outro fundamento. Ela é um fundamental, ela existe em si. Por isso que há experimentos como esse que fala que o cérebro, na verdade, ele reduz a consciência, não amplia. Tá legal? Usando aquele exemplo, tá? Todo o exemplo que eu coloquei lá no começo. Né? Então, o que é isso? Isso seria uma verdade apodítica, ela é evidente por si mesma. Né? Por exemplo, é evidente em si que eu e você estamos aqui conversando. Fala alguma coisa para confirmar. Tá, sim. Percebe? Não dá para você negar que nós estamos aqui conversando. Agora, nós podemos estar falando um monte de bobagem, porque a gente pode estar falando, pode ter tudo mentira. A gente pode estar falando isso para convencer nosso telespectador de alguma coisa, que a gente tem um plano para dominar o mundo, pink cérebro, qualquer coisa assim, mas é evidente que nós estamos aqui conversando. Essa verdade é o que a gente chama de verdade apodítica. Né? Por exemplo, penso, logo existo, do Descartes. É uma verdade apodítica. Ok? Eu só posso pensar se eu existir. Então, se eu estou pensando, então eu existo. Tá. Percebeu? A verdade analítica não é isso. A verdade analítica é se X, então Y. Esse CX, então Y, que é o da lógica, que fala, ó, se isso for verdadeiro, então isso será verdadeiro. O então é o elemento em análise. Qual que é o então? O então é a ligação entre o X Entendi. e o Y. A qualidade dessa ligação. Então você tem várias, aí você tem que ter uma tabela de verdade, lá, como é que é? Se X então Y, se X então Y, para você provar que X causa Y, você tem que provar que na presença de X, Y acontece, na ausência de Y, de X, Y não acontece, na presença de Y sempre X estará presente. Certo? E na ausência de Y, X não estará presente. Tem que provar as quatro proposições empíricas. Eu acho que eu expliquei direito, mas pode ser um pouco mais complexo do que isso, tá? Então, a verdade analítica é a verdade em que você examina o discurso. E aí está a chave da dialética. Por quê? Quando eu aprendo a verdade analítica, eu aprendo a questionar o discurso. Não é? Quando eu aprendo a questionar o discurso, eu consigo comparar os elementos empíricos do discurso, ou os elementos substanciais do discurso, não necessariamente materiais, mas substanciais,
e dizer isso aqui é verdade ou não é verdade. Aí eu consigo pensar sobre o discurso. Então eu preciso aprender a raciocinar de forma analiticamente consistente. E é interessante, esses dias eu vi é claro que hoje em dia, deixa eu fazer uma observação importante sobre os vídeos de YouTube. Esse nosso que nós estamos fazendo aqui é um vídeo desse tipo. E eu tomo muito cuidado para não fazer uma coisa que eu vejo muito nesses vídeos, que é o uso frouxo das palavras. Não é? Eu ouvi uma afirmação, fui no paper, achei o paper. Crianças de 4 anos conseguem resolver problemas complexos com raciocínios e comparações de objetos escondidos. Isso refuta o Piaget. Não. Eu não entendi o que você falou. Assim, você pega uma criança, por exemplo, uma criança consegue seriar. Para uma criança conseguir seriar uma coisa do menor para o maior, ela precisa fazer comparações e, sei lá, tem 5 objetos. Qual que é o menor, qual é o maior? Tem que fazer comparações, falar esse, né? Os caras fizeram um experimento com crianças de 4 anos e mostraram que crianças... E os experimentos do Piaget mostravam que a seriação aparece, agora eu não vou lembrar a idade, mas por volta de 6 anos e tal, quando ele passa para o operatório concreto, tá legal? E que o operatório formal, ele descende do operatório concreto. Quer dizer, a capacidade de pensar na ausência do objeto descende da capacidade de pensar na presença do objeto. Então, do operatório formal para o operatório concreto, você passa porque você vai conseguindo pegar o objeto, o que você vai medir, por exemplo, e medir ele dentro da sua cabeça sem ter o objeto na sua frente. Ok? E o Piaget fez vários experimentos com a maior parte da literatura do Piaget são livros experimentais, né? Ele escreveu um livro teórico só, que é Biologia e Conhecimento, que é uma obra-prima, hein? Coloca questões fundamentais para a teoria do conhecimento. O Piaget, é bom lembrar, embora ele tenha uma obra importantíssima na psicologia, ele era um epistemólogo. Ele não era psicólogo. Ele não era biólogo? A formação original dele é biólogo, mas ele começou a trabalhar como epistemólogo. O trabalho dele era basicamente em epistemologia, né? Que é uma das coisas que eu acho que acontece também das pessoas... que eu estava falando do discurso, aí o cara então refutamos. Não, peraí. O Galileu refutou uma premissa do Aristóteles, ele não refutou o Aristóteles, entendeu? Claro que não refutou uma premissa do Piaget, como refutou uma premissa do Freud, uma premissa do Vygotsky, uma premissa do Binet, uma premissa do Pavlov. Refutamos premissas, é assim que funciona o conhecimento. Não refutamos o cara, refutamos a premissa do cara. Tá legal? Primeiro. Segundo, refutar uma premissa não significa jogar fora o que o cara já produziu de conhecimento. Não é isso. Não é isso. Você refuta uma premissa, mas o conhecimento do cara, se o conhecimento foi testado contra os fatos, aí pode ser os fatos empíricos ou os fatos teóricos, os fatos virtuais, né? Se o experimento do cara foi testado contra os fatos e comprovado nos fatos empíricos com a verdade apodítica, nos fatos empíricos com a verdade testemunhada e nos fatos teóricos com a verdade comprovada, né? Em matemática você comprova um teorema, tá legal? Quando você refuta, na verdade você tem que ampliar o conhecimento e não reduzir o conhecimento. O que você reduz é o número de coisas erradas que você sabe e não o seu conhecimento, ok? Então é preciso observar isso. Mas aí voltando no analítico. E aí qual é a questão do discurso analítico? A questão central do discurso analítico é justamente compreender essas partes do discurso que só funcionam dentro do discurso. Elas não se referem ao mundo externo ao discurso, mas elas se referem ao mundo interno ao discurso. Então, X causa Y. A palavra causa, ela se refere a uma relação entre X e Y, e não ao mundo externo.
Por isso que você consegue testar se X causa Y. Porque você está dizendo que causar sempre tem o mesmo significado, qualquer que seja a condição. Então, se ele não é cumprido em todas aquela tabela das 4 refutações que eu falei, se ele não é cumprido em todas aquelas, então o X não causa Y. Porque causa está pré-definido. A definição de causa, nesse caso, é uma definição absolutamente pré-definida, é uma premissa, é um axioma do raciocínio. Ela não pode ser trocada, porque se ela for trocada, aquela verdade não deixa de ser verdade analítica com a qual você estava contando. E aí eu quero chamar a atenção para alguns truques retóricos. O primeiro truque retórico é definir causa de forma diferente. Certo? Ah, mas não é assim que eu defino causa. Tá. E aí você faz uma definição que confirma o que você quer que confirme, não que permita um teste sobre a relação entre X e Y. Esse tipo de coisa foi o que o Schopenhauer fez no livro dele, não? O que ele mostrou que o Hegel fazia, né? Que é o truquezinho desses pseudodialéticos hegelianos et caterva. De novo, eu também caio nessa coisa de acusar o cara, né? Não, tem coisa do Hegel que é fundamental, como tem coisa do Schopenhauer que é fundamental. Eu acho o Schopenhauer muito mais convincente que o Hegel, assim como acho que tem intuições do Marx e dos marxistas excepcionais, e acho o marxismo uma bobagem grosseira. Mas aí a gente cai um pouco naquilo que você falou, que a gente precisa um pouco em relação à retórica mesmo. Acho que talvez por isso que as pessoas criticam a pessoa, refutar a pessoa, né? Refutam, entre aspas, a pessoa. Porque se você vê que a pessoa é picareta, o ethos morre. O ethos morre. Exatamente. Por exemplo, você confia no que eu falo em grande medida porque você me conhece. E porque você confia que se eu estiver errado e for demonstrado, eu falo, nossa, é verdade, eu estava errado. Porque você já me refutou e eu já te falei, nossa, é verdade, eu estava errado, eu já reconheci meu erro. Uhum. Ao mesmo tempo, você testa o que eu falo, você duvida, você critica, tá legal? Ontem eu estava conversando com uma amiga e estava falando o seguinte, eu sou muito bom no debate, muito bom no debate. Fato. Eu sou muito culto e eu tenho uma capacidade lógica de perceber contradição enorme, assim. Verdade. E aí, sempre que eu ganho um debate, eu me pergunto, eu ganhei porque eu estava certo ou eu ganhei porque eu debati melhor? E algumas vezes eu percebo que eu ganhei porque eu debati melhor. Né? Já aconteceu com você, inclusive. Tá certo? E aí, eu preciso ter essa... Aí vou voltar aqui no... Porque agora eu vou falar um pouco sobre duas outras dimensões da verdade analítica, que são dimensões que não são dimensões da teoria do conhecimento, mas têm um peso enorme sobre a teoria do conhecimento, que é a atribuição causal e a dimensão moral. Não é? Você falou isso, o cara é picareta. O Marx era um picareta. O Marx mentia e confessou que mentia em vários textos. Há uma carta dele para o Engels falando, ele substituiu o Engels lá numa coluna do acho que era o London Herald, um jornal em inglês lá na época, e ele falou sobre a guerra da Crimeia, ele falou, e tal, eu falei tal coisa, pode ser que eu esteja errado, mas a dialética sempre está aí para nos salvar, se eu estiver errado eu corrijo. Né? E ele deixou claro que ele usava a dialética para enganar as pessoas. Né? Assim, então ele era um picareta, né? Muito bem. Mas eu preciso comparar o que ele fala com o que eu vejo. E não com o que ele fala ou com o que eu acredito. E aí tem algumas coisas muito importantes. A primeira é a dimensão que eu vou chamar de causal.
O Aristóteles falava que são 4 causas possíveis: a causa ontológica ou substancial, a causa lógica ou formal, a causa teleológica ou Final. final e a causa. Eu esqueci o outro nome, que é a causa. Material? Não, a causa eficiente. Eficiente. Então, a estátua de Apolo, qual que é a causa substancial? As propriedades da estátua de Apolo são dadas pela substância com a qual a estátua é feita. Se ela é feita de mármore, ou de granito, ou de pedra-sabão. Uhum. Há um engano aí que as pessoas acham que substância é a matéria. A matéria. Não, por exemplo, qual é a causa substancial do número 2? Ela não é matéria. Ela é imaterial. A substância do número 2 é imaterial. Mas ele se comporta como uma substância de pleno direito. Tem um livro, Matemática Absolutamente Fundamental, do David Berlinski, que ele deriva a matemática de propriedades empíricas, mas não vistas pelos sentidos, vista pela percepção sensível, ou seja, vistas pelos olhos da mente, não pelos olhos materiais, das propriedades empíricas dos números. Os números se comportam como números. E ele deriva a matemática, a aritmética é absolutamente fundamental, não é matemática, é aritmética. Ele deriva a matemática logicamente de uma sequência de eventos. Claro, não sozinho, ele recorre à história da matemática. É um livro espetacular para entender o que é a substância não material, né? Mas a causa material, então a causa material ou substancial é a matéria da qual foi feita, a mármore, a estátua. A causa formal é a forma de Apolo. Né? Quer dizer, qual é a forma, ou seja, qual é a condição abstrata da existência daquilo. Certo? Por exemplo, qual é a causa, a descrição formal da lei da gravidade? Os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inverso ao quadrado das distâncias. É a forma da lei da gravidade. Ela funciona assim, porque se você fizer esse cálculo, corpo, massa, sabendo massa e distância, você sabe a velocidade de atração dos corpos. Ok? E a causa final? A causa final é o motivo da existência da estátua. A estátua foi feita para louvar o Deus, não para vilipendiá-lo. Certo? E a causa eficiente? É o escultor com cinzel. Né? Eu acho que é causa temporal. Eu não lembro o nome do outro nome. O que acontece é que essas 4 causas no discurso podem ser confundidas. Porque você pode dizer uma coisa, você pode usar a palavra porquê para essas 4 causas. Por exemplo, por que a estátua de Apolo existe? Porque ela é de mármore, ela é dura, se fosse de sabão já tinha desmanchado. Por que a estátua de Apolo existe? Porque a estátua de Apolo, não é porque ela não é a estátua da... Quem era? Ártemis. Por que a estátua de Apolo existe? Porque as pessoas queriam louvar o Deus. Por que a estátua de Apolo existe? Porque o Fídias foi lá e fez a estátua. Ok? Então você pode colocar numa forma parecida do ponto de vista do discurso, ou seja, na superfície do discurso, a estátua existe porque a estátua de Apolo existe porque X, Y, Z e H. X, Y, Z e H são predicados ou são consequências, são causas, desculpa, daquela lá, que se você misturar elas, você faz confusão. Não é? Você vai confundir, por exemplo, a forma com o motivo. Você vai dizer uma coisa como a pedra cai porque o lugar dela é porque ela quer voltar para o chão. E aí você perde a qualidade analítica do discurso. Você volta para o nível poético do discurso. Não é? Criança dá uma canelada na mesa e fala, ô mesa boba. Né? Ou
foi, nossa filho, você quebrou a jarra da mamãe? Não, mãe, foi a bola. Percebeu? Interessante. Aham. Percebeu? Tá. Então é preciso distinguir essa. Tem ente, razão, motivo e causa que eu acho que eu já fiz esse vídeo em algum lugar aí, razão, motivo e causa, em psicologia. Tem aí no canal, se alguém procurar vai achar. Não lembro o título. Mas existe uma outra questão que é a questão ética. O que é o ethos? Agora eu vou falar rapidamente sobre o ethos no sentido aristotélico. O ethos é o responsável por. O responsável por é aquele que sofre as consequências da fala. Não é? Ele é responsável. Os americanos usam uma palavra que está muito na moda, eles estão usando aqui no Brasil também, accountability, que é você ser responsável pelo que você diz. Quando eu falo uma coisa, eu preciso ser, para que essa minha fala tenha valor, eu preciso ser responsável pelo que eu disse. Tanto para me desdizer se eu estiver errado, pedir desculpa, nossa, Flora, eu estava errado, quanto para sustentar a minha fala perante, por exemplo, algum ditadorzinho de plantão que fala que eu não posso falar aquilo porque ele vai me prender. Ah, então prende, porque eu vou continuar falando. Não é? O ethos é o ser que se afirma perante o mundo. Então, a questão ética, a ética é o conjunto de princípios que deriva, que dirige a ação do ethos, ok? A moral é o conjunto de costumes derivados das éticas das pessoas interagindo entre si e regulando essas éticas em termos de a minha ética respeita a sua ética, a minha ação respeita você, ok? A moral é a função coletiva, são regras que regulam a ética, não é? E aí a gente construiu um sistema de anonimização da afirmação, ok? Por exemplo, peer review, que você manda lá e o cara que revisa o seu paper revisa anonimamente. E esse peer review garante que você não seja julgado porque foi você quem escreveu. Porque se foi o Einstein quem escreve, você tende a acreditar mais do que se foi o seu professor de física do colégio. Ok? Por causa que o Einstein tem no imaginário um ethos acima do seu professor de física do colégio. Mas pode ser que o Einstein tenha feito alguma afirmação errada e que o seu professor de física do colégio descobriu o erro e corrigiu. Ok? Então, a questão ética e essa dimensão moral, que é uma das coisas que a gente está enfrentando agora, por exemplo, no empreendimento científico coletivo, é justamente essa questão. Houve um momento em que, especialmente na área médica, descobriu-se que os experimentos que não davam certo não eram publicados. E ao não serem publicados, você tinha sempre só as afirmações do que funcionava e nunca as afirmações do que não funcionava. Isso criou algumas monstruosidades médicas, como a talidomida, por exemplo. Ok? Quem quiser aí procura talidomida. É um remédio para enjoo na gravidez que causava deformações no feto, que foi usado na década de 50. Ok? Tranquilo? Então, como a ciência fez para corrigir aquilo? A ciência pegou e colocou uma segunda camada. Você tem que registrar o experimento antes e você tem que depositar o resultado de que o experimento não funcionou num banco de dados que vai ficar disponível para os outros lerem. Mas todos vão ler? Não. Mas um revisor consciente vai ler. Aí isso melhorou uma parte. Aí começou a aparecer uma segunda pressão. Nas universidades e na carreira universitária, para você se tornar um pesquisador que ganha um salário ou uma posição fixa, um tenure, como falam os americanos, que não, aqui no Brasil você vira professor concursado, você precisa ter um certo número de publicações de repercussão. E você precisa ter revisado um certo número de coisas. E a atividade não dá para fazer.
Não dá, né? Fica muito difícil de fazer. Então as pessoas começaram a fazer revisões sem muita atenção para poder ganhar currículo, começaram a entregar trabalhos sem muito cuidado para ganhar currículo, começaram a botar nome no trabalho de outros e hoje a gente tem uma quantidade enorme de publicações sendo retratadas por erro, fraude, que deveriam ter sido pegas no sistema de peer review. No Brasil, nós temos aí uma coisa interessante, no Brasil nós temos uma iniciativa pioneira em relação a isso, primeiro, que é o Open Access, que é o acesso aberto, você não precisa comprar a revista para ler o paper, e o Brasil implantou muito rapidamente o sistema de depositário de documentação. Então, se eu vou apresentar um trabalho, por exemplo, eu tenho 2 papers para apresentar, e aí o que aconteceu? Mudou a regra no meio, agora eu tenho que depositar o banco de dados no repositório público, depositar a metodologia no repositório público e um pré-print no repositório público, antes de submeter ao coisa, para que o revisor tenha acesso ao banco de dados e possa refazer meus cálculos. Tá legal? E isso é uma coisa legal, só que isso vai demorar mais tempo para a publicação. E demorando mais tempo para a publicação, a corrida pelos cargos começa a ficar mais difícil. Ok? Então, a questão ética e moral sempre tem que ser pensada nessa questão do conhecimento, porque de alguma forma alguém se beneficia do conhecimento e algumas pessoas, especialmente aquelas que são pagas para produzir conhecimento, começam a ter a tentação de produzir um conhecimento mais frouxo, em virtude do fato de que eu vou ganhar alguma vantagem com aquilo, como o famoso reitor de Stanford, que colocou o nome em alguns papers sem revisar presidente Stanford, não, de Stanford. O de Harvard foi outra coisa. O de Stanford, ele botou o nome dele numa série de papers sem ler o paper com cuidado, e os caras descobriram que tinha várias figuras falsificadas. Ele teve que retratar. Por que ele colocou o nome dele? Para entrar no currículo dele? Sim. Mas também porque ao colocar o nome dele, ele também impulsionou a carreira de alguém. Não dá para saber se isso foi uma atividade dele ou se ele apenas confiou num aluno. Não dá para saber, não conheço o cara, não posso julgar o cara. Mas o fato aconteceu. Né? Então, aquilo que virou uma explosão de papers nos últimos tempos, agora vai ter que virar uma implosão, vai ter que aumentar o rigor, tá certo? E a gente tem alguns exemplos de caráter mundial, eu nem vou falar aqui no YouTube para não tomar um strike, mas procurem que vocês vão achar um monte de coisa falsificada que foram apresentadas pelas autoridades, aspas, como é que chama aquele canal? Tem um canal que faz só isso, esqueci, um gringo. Tem vários canais hoje dedicados exclusivamente a identificar fraude, né? Então, voltando. O nível analítico, no meu modo de entender, agora estou falando, ele é um nível para o qual você tem que ter, no qual você tem que ter, além da exigência da qualidade analítica do discurso ali na dialética, no processo de produção do conhecimento, você tem que ter uma responsabilidade ética e uma compreensão do conceito de causalidade, para não misturar o discurso ontológico com o discurso lógico, com o discurso teleológico, com o discurso temporal? Causal, temporal, eu não lembro aí o nome que se dá ali, mas eu sei que não é lógico, ok? Empírico, digamos assim, né? E aí eu queria encerrar com isso, por quê? Porque eu acho que o mais importante, essa série de vídeos, esses 4 vídeos que nós fizemos, estão dedicados a isso, né? O mais importante para mim aqui é justamente que as pessoas assistindo esses vídeos percebam como que cada uma delas, como que você perceba como você constrói o seu próprio conhecimento.
Porque o único conhecimento que você pode confiar é aquele que você testou. Ok? De um jeito convincente para você.